Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Forte Café, o podcast sobre empreendedorismo feminino para inspirar e motivar pessoas. E você que chegou por aqui, já vou pedir para você se inscrever no nosso canal e também dar um like. Gente, ajuda o nosso canal a crescer e trazer cada vez mais histórias lindas para vocês. Hoje eu estou aqui porque é um dia muito especial, eu tenho duas convidadas, a Marcela e a Érica. Elas são experts no mercado imobiliário. E se você está procurando um imóvel para comprar ou para investir, então já fica por aqui, porque você está assistindo o episódio certo. Mas antes, eu preciso falar para vocês os patrocinadores oficiais aqui do Forte Café. Vise Biscoitos, gente, são biscoitos amanteigados, sem conservantes, entregam muito sabor. Ela tá com uma linha linda de Natal, já segue lá ela e entra no catálogo para vocês conhecerem. E também Saboaria Conexão, são sabonetes feitos por uma terapeuta holística energética. Então já encomenda o seu também no QR Code que está aparecendo aqui na tela. Bom, e agora chegou a hora da gente começar o nosso bate-papo. Oba. Meninas, eu quero agradecer vocês, Marcela e Érica, por estarem aqui no Forte Café. A Érica, mais uma vez, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. E você, Marcela, né? Muito obrigada por vir aqui trazer tanto conteúdo pra gente. Pode começar a se apresentar, falar um pouquinho como você começou as suas atividades aí no ramo imobiliário. Vamos lá. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com a minha parceira Érica, que hoje nós trabalhamos juntos e a gente vai contar isso depois. Mas eu iniciei no mercado imobiliário em setembro de 2018. Eu lembro exatamente quando eu comecei. Eu trabalhei num projeto que a gente chamava de Minha Casa Minha Vida, um projeto popular, e comecei como corretora raiz mesmo, né? Fiz tudo que um corretor faz no início, que é fazer trabalho de rua, panfletagem, coisas que eu nunca imaginei que eu fosse fazer, né? Mas, enfim... Você fez até isso. Fiz até isso. Eu acho que faz parte do processo, da nossa Sim. evolução, do nosso aprendizado. E aí eu fiz vários projetos, vários lançamentos dessa incorporadora, que foi a Banks Incorporadora, que aprendi muito, né? E aí eu recebi o convite para coordenar um projeto também nesse perfil, nesse ticket. E aí coordenei 2 projetos e depois eles me chamaram para coordenar um projeto também de médio alto padrão. Entendi. Então, comecei nessa empresa, trabalhei 6 anos nessa empresa. 6 Foi onde eu comecei minha história, né? É uma empresa que eu gosto muito, tenho muito carinho, aprendi bastante. E o ano passado, eu decidi tomar outros rumos, né? Me jogar aí no mundo, conhecer os incorporadores e o mercado realmente. Né? Porque quando a gente trabalha numa incorporadora, a gente vende só aquele produto, a gente fica... entendi. Está limitado. Está limitado. E aí foi o que eu fiz. Aí eu saí da Banks Incorporadora, trabalhei na Tecnisa e também depois na Ezetec, e aí eu mudei. Fui para uma imobiliária, que é onde eu estou hoje, e estou muito feliz, muito contente com o resultado. E a Érica está lá com você. E consegui trazer minha amiga junto comigo. Que bacana. E hoje já faz quanto tempo que você está lá? Na imobiliária fazem 6 meses. 6 meses? 6 meses, isso, exatamente. E a Érica que está comigo apenas há um mês. E fica localizada onde? Nós estamos na Avenida Paulista 967, em frente ao prédio da Gazeta. Ali no coração de São Paulo, né? Na melhor região ali realmente que tem da Paulista. Muito gostoso trabalhar na Paulista. Que bacana. E você, Érica, voltando aqui no Forte Café, estou super feliz. Eu também. Obrigada. Gente, a Érica gravou um episódio lindo aqui, contou a história dela. Quem quiser ver esse episódio, é o 15º episódio aqui no nosso canal. Corre lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu tive muito feedback, viu, Érica? Você arrasou. Todo mundo gostou. Obrigada também por estar de volta. E me fala, mas como vocês se conheceram? Foi bem legal essa história. Foi bem engraçado, porque nós nessa profissão... Quer falar? Pode falar. Nossos filhos jogavam futebol, né? Numa escola no Tatuapé. E aí... Eu estava quietinha assistindo meu filho e ela também. E nós, como corretoras, a gente não para. É celular, a gente fica, né, ligada no tempo inteiro. Aí eu fui sentar do ladinho dela. Quando eu conversei com ela, ela falou que era corretora de imóveis. Aí começou. Aí a gente não se largou mais. Porque aí a gente tinha muita coisa em comum. Uma conexão perfeita. Foi ótimo, foi mesmo. Foi. A gente começou meio tímido assim. Porque, primeiro, você está com os filhos, né? Era um campo de futebol, tá levando os filhos, que é esse... Mas peraí, os filhos já eram amigos, então? Não. Se conheceram naquele... Que legal! Foi tudo... Tem a mesma idade, parecido. O B acabou de fazer 9, né? Não, o B vai fazer 11. 11. O Rafa vai fazer 10. É que passa tão rápido. Então, era isso. Eles têm idades um pouco diferentes, mas estavam jogando ali, faziam um treino pelo São Paulo.
Olha, que legal. Eles são, engraçado, eles são apaixonados por futebol. Os dois são apaixonados. E as mães nisso, né? Sempre mães que estão trabalhando e no tempo vago tá com o filho ali, tentando se tornar presente, que eu falo que é isso, né? Empreender é isso, né, Érica? A gente tá ali matando um leão por dia. Exatamente. E a gente é um povo, não para. É braço para tudo, né? Eu acho que é isso. Gestar o tempo é muito difícil. Eu acho que foi ali, eu acho que foi uma identificação por isso. Além de ser mãe, tá? E a gente é uma área que é muito complicado, né, Mar? É aquela área que eu acho que muita gente... Eu acho que quando você encontra o mesmo, consegue se identificar, porque é uma loucura de vida. E a gente praticamente não assistia o que eles estavam jogando. Isso. Né? A gente não consegue, porque a gente não para no telefone, atendendo o cliente. E aí, só sabe que é gol. Quando gritam gol, aí você vai lá vibra. Mulheres. Exatamente. E você faz quanto tempo, então? Três anos. Quase 3 anos já. Que bacana. E só agora você também tem um vasto conhecimento na área. Na época eu estava começando, então acho que foi isso também. Eu estava começando na de pegar e eu me aproximei de perguntar alguma coisa que eu sabia que ela tinha mais tempo de mercado. Não tão mais. Tem sim, a Maiva é uma história de sucesso. E é isso também, você... É difícil quando a gente encontra mulheres que te inspiram. Eu falo, a Má é essa pessoa dentro da profissão. Que legal. Que tinha essa coisa de, primeiro, ter essa identificação dos filhos, ter mesmo a gente saber como é difícil. E ver como ela evoluiu. Isso me inspirou demais, de saber que era possível, porque eu estava retomando. É que nem eu falo, ande com mulheres que te inspiram a subir de nível, né? E é o caso. E é engraçado que a gente sempre conversou e falava, a gente brincava de ser parceira, de poder trabalhar junto, mas nunca surgiu a oportunidade. Às vezes até teve vezes de eu estar numa incorporadora, quando ela falou essa hora de sair e falar, eu vou alçar outros voos. Eu até tentei trazer para trabalhar comigo, e ela acabou indo para outras. Mas a gente sempre teve essa troca de... Não era a hora, né? Não Tudo era tem a hora certa de acontecer. E aí foi isso. Quando ela mudou, também era uma coisa que eu queria fazer muito, mas tinha medo. E ela tomou essa decisão primeiro. E você está lá há pouquíssimo tempo, então. Pouquíssimo tempo. E já, que eu sei da sua história, porque ela já contou a história dela aqui, gente, com grandes resultados. Com grandes resultados. Não, a Érica já chegou marcando gol. Mesmo, isso a gente vai falar também, porque foi uma venda inusitada, assim. Realmente. Hoje você gerencia uma equipe? Sim, Ela é minha estou gerenciando, hoje eu tenho 10 pessoas na equipe e a Érica entrou no dia 15 de outubro, me lembro exatamente como se fosse hoje, né? Ela entrou, ela falou assim, Marcela, eu tenho que ir num show com meus filhos, né? Que você tinha um compromisso. Acabou de entrar um cliente que ele quer um produto com tal perfil, com tal valor, tal localização. E aí a gente conversou, passamos algumas opções para ela e ela conversou com o cliente e o cliente se apaixonou pela opção, né? Olha! E aí ele simplesmente comprou sem ver o que ele estava comprando. Nossa! Né? E aí eu digo que, assim, a parte da confiança, da gente poder explicar tudo direitinho. A gente Mas foi isso até faz parte de um belo atendimento. Exato, né? É isso que a gente fala. Foi uma parceria, porque foi isso. A gente já estava entrando era algo novo para mim, porque a imobiliária ainda estou... Porque é algo que eu sempre quis, mas... Ainda estou entendendo. Sim, né? Porque ainda está se adaptando lá nessa E a Marcela já tinha muito mais expertise. E foi tudo muito rápido, né? É isso que a gente falou, foi uma venda... A gente passou um sábado inteiro filmando todas as vistas de todas as unidades, dos finais que ele queria, da metragem que ele queria. Fizemos vídeos de todo o lazer, de todo o empreendimento. Não é que foi fácil, né? Não foi fácil. Não é fácil. Porque nada é fácil nessa profissão. Às vezes as pessoas olham e falam que é fácil, né? Que vida... Que é sorte. Não, e pelo que você tinha me falado, ele estava do outro lado do Brasil, né? Estava em Belém. Belém. Então. Esse a gente ainda pode contar mais, porque ainda teve o desmembramento dele, que foi também... É isso, é uma emoção atrás de emoção. Que legal, que a venda é uma emoção. Que bacana. E já que a gente está falando desse mercado imobiliário, né, e vocês têm toda essa bagagem, eu queria saber, assim, quais as principais tendências? Não sei se a Marcela pode começar a falar um pouquinho, assim, que você tem observado hoje no mercado. O digital está muito forte, né, no mercado. Eu, quando iniciei, por exemplo, em 2018, a gente fazia os plantões de venda e muitas pessoas iam visitar os plantões, né? Saíam com a família para visitar. Eu lembro que eu fiz um projeto na Moca que teve mais de 250 visitas, né? Então, os corretores rodavam, né? A roleta seria a ordem de atendimento dos corretores. Hoje, você está num plantão, não entra ninguém. Porque as pessoas, elas olham muito digital, elas conhecem muito, elas pesquisam. Teve essa grande mudança. Eu participei de muitos plantões no início, que a gente tinha uma quantidade enorme de clientes visitando. Hoje, eles não passam mais em plantão, eles vão com agendamento. Com agendamento. Porque eles entram, eles conhecem, às vezes, até mais, sabem mais até a informação
que eu atendi um cliente na região da Chácara Clabin, que ele chegou para mim com um notebook com 10 projetos. Preço, metragem, localização. Nossa, o cliente já tudo. chegou, ele já estava assim, prontinho, com toda a pesquisa pronta. Eu, na hora, eu falei, nossa, tá sim. Então, mudou bastante. De uns anos para cá, hoje o cliente vai realmente, por indicação, através do digital, ele pesquisa muito, ele olha muito. Era essa até uma pergunta que eu ia fazer para vocês, se o comportamento, né, dos comportamento compradores mudou. Então, Exatamente. foi a tecnologia, foi toda Sim. esse boom aí que deu, né, para que ele já vai cheio de informação. Ele Você vai, acha né? que é mais difícil, Érica, assim, essa venda, quando o cliente já vai assim? Eu acho um pouco mais difícil, porque requer mais... A gente tem que estar sempre mais informado, né, mano? Sim. Eu acho que é o que a gente falou antes. O cliente, ele não tinha tanta informação, então a gente dominava um pouco o mercado. De a pessoa chegar e era o que você falava, e muito da sua expertise e até dom também de venda, porque a gente via muitos corretores hoje em dia que tinham esse dom da venda. Então, isso mudou muito. O cliente, hoje em dia, você não é um simples mostrar um decorado. E às vezes ele tem tudo na mão, mas ele não tem a parte técnica de tanto Sim. de outras coisas que vocês sabem muito bem, né? Sim, mas ele já vem bem mais informado. E aí, às vezes, até além de mais informado, eu acho que ele tem muito mais opção. Coisa que, às vezes, ele não tinha... Era mais difícil ter acesso a isso. Hoje, não. Entendi. Até ele é impactado muito, né? Às vezes, ele nem precisa ir atrás. Hoje em dia, com essa inteligência que a gente vê, ele faz uma pesquisa, mediante aquela pesquisa, ele já é fechou impactado. do Belém para cá, sem o cliente realmente estar no espaço físico, né, ali no local, foi tudo online. Então, acho que hoje em dia, para o corretor estar indo até para o digital, é quase uma obrigação, né? A gente está se expondo, mostrando o nosso trabalho. Gravando um podcast. Isso. Divulgando. E antigamente a gente não tinha tanta concorrência. Hoje, por exemplo, o cliente quer um produto no Jardins, você tem milhares de projetos, de tudo quanto é tipo, valor. Então, você tem que ter todas essas opções e tem que conhecer. Hoje, conhecimento é fundamental. Inclusive na imobiliária. Porque quando você trabalha numa incorporadora, você só vende aqueles projetos daquela incorporadora. Numa imobiliária, você vende o que o cliente quer. Então, você tem que conhecer. Conhecer, pesquisar, saber um pouquinho de tudo. Isso eu tenho que perguntar. Mais... Como vocês fazem para se destacarem no mercado que é tão competitivo e está cada vez mais em ascensão? Eu vou te dizer que quando eu saí da incorporadora, que a gente diz que é uma bandeira única, né, trabalhar numa incorporadora. Quando eu vim para a imobiliária, o começo foi um pouco difícil, porque a gente tem que abrir todo o nosso leque e conhecer. Não é só ficar no escritório, a gente tem que sair na rua, tem que entrar no projeto, tem que ver como que é a planta, quando vai entregar, qual o valor, pesquisar o valor de metro quadrado. Então, eu trabalho bem, mas tudo é questão de você começar e tem que ir a fundo realmente. Tem que ir a fundo, conhecer. É o que a gente estava comentando, a gente não tem muito tempo, assim. A vida, a gente tem caminhado numa correria, que às vezes as pessoas não acreditam, né? Que a vida de corretor é tão maluca e está ficando mais ainda. Por esse motivo, eu acho, da gente ter visitar projetos. Se a gente não está com cliente, a gente está visitando não sei quantos mil projetos, entendendo, porque se atualizando. Hoje até vocês trabalham com o quê? Vocês trabalham com lançamento? Vocês vendem apartamento, o quê? Casas? Todo tipo de imóvel. O nosso foco mesmo são os apartamentos, tanto em lançamento, quanto na planta, quanto pronto. A gente tem também os terceiros que a gente chama, que são projetos... prédios prontos, que a gente tem uma plataforma que a gente pode trabalhar também. O cliente quer algo pronto já, em determinada região. A gente tem mais ou menos 500 imóveis cadastrados que a gente pode fazer a busca. Em todas as regiões de São Paulo, fora de São Paulo também? O nosso forte mesmo é São Paulo. Entendi. É São Paulo, Grande São Paulo. Então, vocês têm qualquer opção, um leque de opções aí para cliente que está ali precisando com o dinheiro guardado para investir em qualquer empreendimento, né? Eu acho que a gente, em termos de opção, a gente consegue. A gente tem bastante. E a gente tem que ser muito ágil, né? Porque o que ganha nosso atendimento, um diferencial? É o cliente entrar para você um lead, né? Que a gente recebe a solicitação do cliente, é responder rápido, ligar e fazer uma entrevista, que é o que a gente fala. A entrevista é o quê? É você saber realmente o que ele está procurando. A nível de valor, de preço, de localização, se ele tem um ato, se ele não tem, se ele tem fundo de garantia para usar. Então, a gente tem que fazer uma super entrevista para ir direto e oferecer realmente o que ele está precisando. E se conectar ali na hora, né? Exatamente. É um gancho. E a gente está falando de empreendimentos, né? Você pode falar um pouquinho da importância, porque tem muitos lançamentos hoje, né? De comprar um imóvel na planta? Sim. Até no meu Instagram, eu até
fiz um vídeo bem rapidinho. Então, assim, são 3 pontos que eu acho essencial. Primeiro, que é fato, realmente. O tijolo é uma moeda forte. Hoje você compra um imóvel na planta, você compra hoje, daqui 3 anos ele está super valorizado. Então, isso não tem como dar errado. Então, é a valorização do imóvel. O segundo ponto é você ter a renda passiva, com os aluguéis. Né? Você pode, hoje, dependendo da região, você pode fazer aquelas locações rápidas, Airbnb, que a gente chama, né? Diárias, ou aquela locação convencional. Então, é a renda passiva. E o terceiro é você construir o patrimônio. Né? Eu digo que eu quero me aposentar como? Eu quero ter meus imóveis e viver dos meus rendimentos aí com os imóveis. Investimento, né? Exatamente, é isso. Porque o patrimônio, realmente o imóvel, hoje, ele não tem como dar errado. Hoje, você compra por um valor, você vai ver quando ele entrega o preço que ele está valendo. Eu queria até complementar, porque a Má fala uma coisa, aí com a minha cabeça mineira de ser... Mineirinha. Eu falo que tem muito isso, né? Que eu pego algumas coisas, frases que vêm de avós e tudo, que é... E eu acho que o lançamento me vem muito isso, quando fala que bebe água limpa quem chega primeiro. E o lançamento, eu acho que eu junto essas duas estratégias, porque o lançamento é muito isso. Você tem preços, né, Má? Tem valores que geralmente são melhores, porque as empresas, como está lançando, ela faz essa parceria junto com o cliente que vai acreditar naquele produto que ela vai estar construindo, fora um tempo também que ele tem, às vezes, que um pronto ele não consegue, que ele já teria que ter uma entrada maior. Então, eu falo que o lançamento é esse divisor para a gente que você ainda chegou a me perguntar um pouco antes, né? É melhor trabalhar em lançamento? Eu gosto de trabalhar todos, porque a gente tem públicos, pessoas que precisam ter a moradia imediata, precisa mudar, ou até já se capitalizou e tem essa entrada. Mas a gente percebe, assim, para muitas pessoas o lançamento é muito bom, né? Porque geralmente todos, a maioria pede 30% no lançamento até a entrega do imóvel e 70% você financia. Então, você tem essa flexibilidade de montar a tua proposta. Isso ocorre em lançamento. Vocês acham que hoje está mais fácil comprar um imóvel? Então, agora a gente teve uma modificação aí nos parâmetros de percentual de financiamento. Então, os bancos, né, a Caixa vai financiar um percentual menor. Então, automaticamente, o cliente vai ter que ter um ato maior. E vocês estão ali sempre dependendo, que tem muitas leis, regulamentações, sempre está mudando, né? A economia do país tem que estar antenada, né? Vocês têm vários treinamentos, eu acredito. Sim, antes da modificação, foi uma outra correria para mostrar para clientes, para conseguir pegar, né? A gente teve clientes que às vezes tiveram a infelicidade de não conseguir, então perdeu essa vantagem que tinha de ter uma entrada menor. Então, mas eu acho que o lançamento agora nisso, eu acho que ele até vai ter, eu não sei se a gente nem tinha conversado sobre isso, mas eu acho que o lançamento agora pode ajudar muita gente ainda, mais ainda. Pode ser que o lançamento nesse aspecto pode ajudar, porque você vai ter que ter uma entrada maior, então esse tempo inicial que a gente tem durante a construção ajuda muitas pessoas que acham que não tem a capacidade de ter um imóvel. E isso eu acho que facilita muito, né? De você poder juntar essa entrada ou se prontificar, ter vantagens junto à construtora em valores. Então, acho que pode ser que seja uma facilidade maior também, né? Essa alteração pode, para quem precisa ter um imóvel agora, ir para um lançamento, pode ser algo que a gente até tenha que fazer esse movimento. Entendi. Tá? Entendi. Mas é sobre isso, né? A gente tem muito público dentro da corretagem, né? Tem. E a gente, por exemplo, a gente tem um cliente que a gente tem até que atender no final de semana, ele vai comprar um projeto popular, né? E aí me orientaram assim, você chega às 6 horas da manhã, né? Porque é uma demanda grande, muitos clientes, às vezes aquela coisa por unidade. É um produto realmente, se puder falar, né? A construtora? Acho que pode. É a Vibra, né? Então, assim, já me falaram, você tem que chegar bem cedinho para poder garantir a unidade e tudo mais. Então, o mercado, assim, está super aquecido realmente. Super. E é legal, né? Que vocês atendem todos os públicos e todos os sonhos. Quem quer casar, quem quer comprar um imóvel novo, quem está de mudança, quem de repente quer ir para um estúdio, né? Quem quer investir. Assim, e hoje vocês têm toda essa gama de produtos. Eu estou super ansiosa, porque eu vou atender esse cliente, é o sonho dele. Sabe, é tão gostoso você poder realizar. Ele está há tempos para comprar um apartamento e agora a gente conseguiu enquadrar, porque tem essa questão também de aprovar o financiamento, dele ter a renda compatível para comprar o apartamento. Então, agora que tudo encaixou,
no sábado nós vamos no lançamento, né? Que é na região, uma região em São Paulo, que no Jardim Marajoara. Uhum. E ele não está dormindo, ele me chama todo dia, ele fala, Marcela, tá tudo certo para sábado. Ansiosos. Não, é muito legal. E aí, quando eu sair de lá, é um apartamento, um valor menor, mas eu vou ficar tão feliz e realizada por poder conquistar, ajudar ele a conquistar esse sonho dele. Então, isso que é legal na nossa profissão. É o mais bacana. É muito legal. Que bacana. Que é uma loucura, que ninguém acredita. Eu acredito. Todo mundo acha que é um glamour. Eu acredito. Gente, para falar com a Érica. É isso. A Marcela foi escolhida a dedo o dia dela vir aqui gravar um podcast. Pois E assim, hoje, vamos falar um pouquinho de continuar lá na tecnologia. Vocês utilizam as redes sociais para divulgarem os imóveis? Como funciona? O que vocês acham que dá mais certo ali nas redes sociais? A gente utiliza o Instagram, né? Agora também eu estou modificando a minha rede social, né? Estou profissionalizando e eu faço anúncios também de alguns projetos que eu acho interessante. E aí, desses anúncios, a gente acaba pegando alguns clientes que aí a gente vai direcionando o projeto que ele quer. Olha, né? que bacana. Mas é isso, é anúncio. Hoje a gente não dá para viver sem anúncio. E tem que humanizar, né, Marcela? Gente, entra lá no Instagram da Marcela, que vai aparecer aí na tela. Ela grava muitos vídeos, dá muitas dicas. Eu super recomendo aí para vocês, viu? E agora eu vou começar 2025 com muito, muito conteúdo. Isso mesmo, isso mesmo. Quem não é visto não é lembrado. Exatamente. E nesse mundo com tanta concorrência, ainda mais no mercado que vocês estão... Tem que fazer. A Érica também, eu entrei no Instagram dela, adorei. Caminhando, eu sou mais difícil. Não é não, já está aqui. Já tô com aqui. Toda essa expertise, nem precisa de muita coisa. Mas eu vou me cerco pela Então, você acha que hoje o Instagram... o WhatsApp já está ali, né? Que a gente é uma ferramenta que a gente não tem como ficar sem. Sim, né? Assim, fundamental o Instagram, Facebook, mais o Instagram. E uma outra coisa... a gente chama de orgânico, né? Isso. E assim, por exemplo, eu faço aula de academia, eu tenho um personal, ele já sabe que eu vendo imóvel. Então, ele já me indicou 2, 3 pessoas. Olha. Porque, eu que preciso comprar um imóvel. Aí ele falou assim, eu tenho a Marcela, que é minha aluna, ela trabalha com imóvel. Aí ele me indica. Aí você está num cabeleireiro, eu precisava comprar um imóvel para minha prima. Então, é esse tipo de trabalho, de indicação, do boca a boca também, de você estar em lugar... O networking, na verdade, o networking também é tão importante quanto o Instagram. Sim, eu acho que é o online, mas também o offline, né? O offline traz muito resultado. Exatamente. Tanto é que eu e a Érica, a gente também se conheceu ali numa reunião de network que foi muito bacana e ela está aqui hoje já gravando o segundo podcast. É isso. Isso é muito interessante. A Mar falou, eu acho que sem dúvida, as redes ajudam muito, mas isso eu até aprendi muito com ela. Convivendo, a Marcela é muito interessante. Em todos os lugares que a gente vai, que ela conhece qualquer pessoa, ela sempre introduz eu sou corretora, você está procurando imóvel, e pode parecer uma maluquice, mas isso faz muita diferença. Sim, ela é e estratégica. Eu aprendi muito isso, porque às vezes... Então, assim, o Instagram, ele ajuda a te divulgar, mas também tem que ter essa importância de qualquer lugar que você está, você meio que se apresentar. Mas isso é muito sobre amar o que faz e gostar. As pessoas têm que saber que você tem que falar para o mundo que você vende imóvel. É isso. É isso. E aí as pessoas, você vai fazendo um bom trabalho, porque vender não é só você vender, assinar e receber tua comissão. Não é isso. A gente tem que fazer um trabalho pós-venda. Que é assim, eu tenho muitas indicações, pessoas que já compraram e indicaram pessoas, porque realmente vende, aí depois a pessoa quer uma assessoria no pós-venda. Eu quero um boleto, eu quero antecipar, eu quero fazer alguma coisa, enfim, a demanda que eles te pedem, aí você tem você faz esse pós-venda que é o que te favorece também, e ter mais indicações. Né? Nosso trabalho, a gente ganha muitas indicações. Isso é muito importante. Dessa forma, desse jeito. A gente vai trabalhando e uma das coisas, assim, que é muito... Para mim, está sendo, assim, outro divisor de estar com a Mara, a gente ser amiga, isso é muito legal. Estar trabalhando, tive a preocupação inicial, porque eu sempre falei, é trabalho, né? Então, às vezes, assim, a pessoa tem que te chamar atenção, ou tem que ter alguma cobrança, e eu sempre fiquei preocupada um pouco nisso. Mas é muito legal, porque a Mara é uma leoa, você vê que ela tem paixão pelo que ela faz. Tem. Não, para estar aí na frente de uma equipe de quantas pessoas? 12. 12 pessoas, em 12. Não é fácil. Mas eu acho que quem tem oportunidade de estar com ela, assim, ela está sempre com a equipe, ela está no atendimento, e é isso que ela falou, esse pós-venda que é muito importante, que a gente vê que faz muita diferença, que tem gente que acha que é só a venda, é a parte principal, mas o pós-venda, isso faz total diferença. E ela é essa pessoa, que às vezes ela mesma fala, a gente sai de uma reunião com o setor que é responsável por... E ela briga pelo cliente,
pelo corretor que está ali trabalhando. Ela vive ali. Ela vive Ela aquilo. vive 24 horas. Mas isso faz total diferença no final, Sim. porque aí você sabe que o cliente ele está sendo atendido. E às vezes a gente, no nosso meio, a gente percebe que tem muita pessoa que fica decepcionado, ele tem aquela felicidade inicial e o depois ele fica decepcionado, porque tem muita coisa para até Sim. ele receber Quem a não faz chave o pós-venda dele. hoje, eu acho que não sobrevive, não. No mundo dos negócios, a pessoa também... Você não... É esse o diferencial mesmo. Eu recebi até uma ligação de um cliente que eu fiz uma venda há 5 anos atrás. E aí ele comprou um apartamento bem pequenininho na época. Agora ele quer dar um upgrade, né? E me chamou e falou, Marcelo, eu quero ver esse imóvel. Represa de Guarapiranga. Eu nunca fui para lá. Né? Nem conheço. Aí ele falou, quero ver esse projeto. O que eu fiz? Fui um dia antes, fui lá, estudei, fui falar com as pessoas. Aí como que é, preço, planta. Aí marquei com ele. Aí nós fomos até agora no feriado de 20 de novembro, né? Um casal apaixonante. Eles vão para o segundo filho e querem um apartamento maior. Olha. Então eu fiz todo esse trabalho, conheci o projeto e agora eles vão comprar. Semana que vem acho que já vai ter o lançamento mesmo. E vai ser com você que e aí deu esse então é isso que faz atendimento. a nossa profissão ser muito bacana, né? E vai passando muitas vezes geração, a família vai indicando. Exatamente. Porque eu falo que eu acho que a compra do imóvel também é o momento, né? Você quer comprar porque você está solteiro, quer sair da casa dos pais. Isso. Depois você quer comprar porque você casou. Depois você vai ter um filho, você quer uma outra coisa. Agora então, a gente está naquela momento. fase que muitos estão separando. Agora, É mesmo? Gente, olha a tendência. Ó, falando em tendência, essa é a nova tendência, viu? É mesmo. Muitas pessoas que estão separando e querem um estúdio, um apartamento menor, próximo a metrô, boa localização. Isso está acontecendo bastante. Realmente você falou tudo, é uma tendência. É uma tendência. E o estúdio, ele encaixa muito bem com essas pessoas que estão porque ele é pequeno, né? Sim, aí os estúdios hoje, eu falo para a Érica, a gente só indica incorporadoras, porque a gente pode vender tudo, mas a gente só indica incorporadoras, construtoras, que nós compraríamos, que nós sabemos da qualidade construtiva de todo o trabalho. Então, a gente tem aí estúdios em várias localizações próximas de metrô, apartamento compacto, que você pode, às vezes, você pode morar, você pode alugar, tem esse tipo de coisa. Então, esses são os estúdios que a gente... E as próprias incorporadoras, elas entenderam esse movimento, ela também traz um serviço para o cliente, hoje em dia, além de boa localização, né? O empreendimento, ele conta com tudo, né? Uma lavanderia, às vezes até um concierge. É mais compartilhado. A maioria ali, agora né? tem um serviço de pay-per-use, concierge, tudo isso. Então, já é completo. Já completo. Para quem está sozinho, está ótimo. Sim, e traz uma coisa que você falou, uma outra tendência para São Paulo, essa parte da segurança, que eu acho que eu vejo muitas pessoas pontuando quando eu estou fazendo filtro, algo que seja seguro. Porque ou está trazendo a família... Acho que é uma das primeiras perguntas no atendimento, né? Infelizmente, a gente está vivendo esse movimento, então, isso... Então, e são empreendimentos que trazem segurança também, né? Você encontra tudo. Eu acho interessante, até hoje tem esse movimento de você falar para o cliente que tem o mundo pet também, que é outra tendência. As pessoas não têm... É uma grande tendência. Não tem um filho, mas tem o pet. E aí você fala, não, você vai estar dentro do seu condomínio, vai precisar sair na rua para dar uma volta, você tem esse complexo. Até mais isso seguro. é mais seguro, porque você vai estar seguro, passeando, que ele precisa dessa área, então você consegue ver todo esse movimento. Hoje, eu acredito que hoje tem mais estudos, né, Má? Hoje, muitos empreendimentos têm... Outro dia que eu fui num projeto, Dog Agility, né? Para o cachorro fazer atividade física. Nossa! Vários obstáculos. Eu falei, nossa senhora. Porque essa é uma tendência também, né? Outra As pessoas estão tendo tendência. menos filhos e mais pets. Então, tem que se adaptar ao mercado. Além tem que disso, se adaptar. você tem aquela estrutura para dar o banho, a tosa no próprio empreendimento. Olha. Você pode contratar alguém ou você mesmo dar o banho lá no teu Toda pet. Comodidade, praticidade. Toda comodidade. Hoje em dia a gente Bacana. consegue. Isso que é muito interessante, né? Acho que do nosso mundo. Você conseguir mostrar para o cliente do pet ou que tem filho, a gente consegue ter acesso a tudo hoje. Sim, é uma necessidade. Uma necessidade. Básica ali dele, que ele quer muito, né? E vocês conseguem atender. E você vê, a gente foi respondendo aos poucos mesmo. As tendências são essas mesmo que a gente está comentando. Tudo que está mudando de um tempo para trás para cá. Verdade. São essas as tendências. E assim, que dica que vocês dariam para quem quer comprar o primeiro imóvel? O que você aconselharia? Para comprar o primeiro imóvel, a primeira coisa tem que ter uma organização
né? Você tem que fazer tem que saber o que você gasta, o que você vai ter de fôlego, porque quando você vai comprar um imóvel, você tem uma parcela, você tem que administrar bem essa questão financeira e guardar um valor para poder fazer uma compra tranquila, pé no chão, e não ter dor de cabeça, né? E basicamente é isso. É o controle mesmo realmente financeiro, guardar um dinheiro, se preparar. É a preparação. A preparação. Exatamente. Eu acho interessante, porque às vezes quando eu comecei como corretora, não sei se a Má teve essa mesma impressão, eu escutei muita gente falar assim, corretor abre e fecha porta, como se a gente fosse só um demonstrativo do empreendimento. E eu vivenciando isso, e cada vez mais a gente vendo esse movimento, eu percebo isso, ainda mais para uma pessoa de primeiro imóvel. Eu sempre falo, procure profissionais que você confie. Sabe? Tem que ter essa credibilidade. Porque às vezes é mais que isso, né, Érica? Porque você se torna um sonho alcançável para a pessoa. Porque, igual a Má pontuou ali, assim, você tem que ter toda uma preparação. A pessoa acha que você é só mostrar algo que ele imaginou. Mas tem tantas perguntas que veio lá antes. De trás, aquele tempo que o corretor não tinha essa preparação. Sim. Então, você recebia milhões de layouts, você não sabia nem qual que você via, com milhares de nomes, ninguém dava esse atendimento tão personalizado, né? Sim. E hoje, quem não faz isso... E consultoria, né? Porque a gente fala que hoje em dia... É uma consultoria. Outro dia até eu fiquei pensando nessa nomenclatura, porque às vezes a gente nem se denomina... é corretor de imóveis, às vezes você fala consultor, porque você vai além só da corretagem. É isso, é uma consultoria. Que você vai ouvir a pessoa, saber um pouco da vida dela, entender a demanda e conseguir orientar o cliente até o final, porque às vezes ele se decepciona, porque ele imagina algo completamente diferente. E a gente depara, às vezes, com coisas que você já acha que a pessoa, por ter tanta informação, assim, ela vai financiar tanto, ela sabe que vai ter uma parcela e às vezes não. Então, é nessa conversa, e nisso tudo você começa a preparar o cliente para ele não ter essa decepção. E, ao mesmo deixar tempo... tudo bem claro. Isso, nessa primeira ajudar, compra. porque eu brinquei que no meu outro podcast sempre falava da possibilidade, a gente sabe disso, né? Todo mundo consegue ter acesso. Às vezes, mais do que muita gente imagina. É só confiar em algum profissional. E a gente agora, hoje em dia, trabalhando na imobiliária, a gente percebe que a gente tem uma possibilidade, uma gama de possibilidades de conseguir algo para aquele cliente. Entendi. Então, acho que muito é isso. O cliente, eu dou esse conselho. Escute o profissional, olhe o profissional que você está contratando, porque, às vezes, a gente tem dentro do nosso meio que a gente trabalha, é um meio muito competitivo. Muito. Então, é muito complicado você ver profissionais que a gente percebe que não sabe atuar. E ele vai te oferecer menos, ele vai falar que vai fazer para você algo e lá que na você... frente você descobre que não era nada disso. Não é nada disso. Então, desconfie um pouco de uma coisa que o outro está falando que pode fazer, às vezes. Dê uma chance para aquele que está dificultando, porque provavelmente tem algo ali no... né? Quando a pessoa tem e realmente, reforçando o que ela está falando, hoje a gente tem muitos corretores de imóveis, né? E com a pandemia, muitas pessoas migraram para essa profissão. Né? Porque hoje... assim, é fácil você ser um corretor de imóvel, né? Mas se especializar não é fácil. Não. Porque para ser qualquer corretor, qualquer pessoa pode ser corretor. Mas a gente tem que fazer um bom trabalho, né? A gente tem que honrar o nosso trabalho, porque muitas vezes a gente fala, não deu certo, a minha vida não deu certo. Tem que ter todos esses cursos, dessas especializações, esses treinamentos que você tem, querer muito, falar 24 horas. Exatamente. Né? Exatamente. E a gente está falando essa paixão mesmo. A gente está falando aqui da primeira compra, né, da pessoa. E para os investidores, como é que vocês acham que eles podem identificar as oportunidades nesse mercado imobiliário? Hoje, essas vendas de estúdio que a gente faz, a gente tem algumas regiões que são muito importantes. Eu acho que, por exemplo, Perdizes. Até um exemplo que a gente citou, nós saímos, fomos num show no Allianz, semana retrasada. E, assim, as diárias para uma locação diária, em torno de R$1.000 quando tem show. Nossa. O Allianz, assim, toda semana tem uma programação já de shows. Então... quem investe nessa região ainda vai ter uma linha laranja de metrô. Então, nossa, que fantástico. Ganha uma muito, grande oportunidade. Tem um super retorno no investimento nessa região. Estou falando do Allianz ali de Perdizes, Pompeia. Mas a gente tem Moema, a gente tem Brooklyn, Vila Olímpia, a gente tem várias regiões. Então, o cliente, assim, a gente vai indicar a melhor opção, a melhor oportunidade de custo-benefício, a gente sempre vai indicar onde ele vai ter a rentabilidade garantida. Nossa, isso é um grande mercado, Sim, né? é um grande mercado.
E é interessante que a gente tem uma equipe, eu acho que o que é legal também, a gente tem uma equipe bem consolidada, então a gente tem grandes parceiros ali dentro que tem essa visão. Um especialista, a gente tem um especialista na olha, equipe. Isso. Né, que até o Nessa Cássio, área de investimento. Ele trabalha, ele vive disso. Ele tem 7, 8 imóveis, ele mesmo administra, faz as locações, as diárias, administra todo o trabalho, né? Isso Ele tá vivencia crescendo isso, que é o cada mais vez legal. mais, É. né? Eu percebo que tem muita gente investindo. Quem pode está sempre investindo cada vez mais no mercado imobiliário. Então, acho que também outra dica para quem quer investir é ter isso, procurar pessoas. Igual a gente falou, a gente consegue agora ter esse acesso melhor para o investidor, porque a gente tem um especialista dentro que trabalha com a gente que consegue vivenciar. E não tem coisa melhor para quem quer investir estar com alguém que vivencia aquilo. Porque é legal que a gente consegue mostrar para ele dentro a realidade. A realidade. Ele mostra em números. Ele tem as planilhas com o que entra, o que sai, o que sobra. Isso é muito legal. E falando um pouquinho agora, meninas, desafios e conquistas. Quais foram... vocês já tiveram algumas negociações assim desafiadoras que vocês podem contar para a gente e que vocês conseguiram resolver? Olha, eu vou falar que toda venda tem emoção. Todas as vendas são uma emoção. Desde a hora que o cliente entra no stand, que ele te procura, que você tem que apresentar, que você tem que convencer. Aí depois a gente parte para uma outra etapa. Às vezes ele depende da decisão da mulher. Que a maioria dos clientes é assim, a mulher que manda, né? E aí ele gosta, mas a mulher não gosta, mas enfim. Aí a gente parte... Na verdade, é a mulher que compra, vamos falar. Não, a maioria dos casais que eu já atendi, as mulheres que foram as que decidiram realmente a aquisição do imóvel. Ficou por conta da mulher. É sempre assim, a mulher decide e o homem paga. É assim. É quase, eu acho que se fizer um quadro, acho que geralmente a pessoa determinante para falar que sim é a mulher. É a mulher. Mas todas as vendas são assim, porque depois que tem a decisão, aí a gente vai para uma outra questão, aprovação de crédito. Às vezes o cliente não vai financiar, ou vai financiar uma parte, precisa negociar o ato, como vai ser o fluxo, tem tudo isso. Feito isso, aí a gente envia o contrato para o cliente. E aí o cliente manda para um advogado, ele quer mudar cláusula, ele quer mudar um monte de coisa. Ele deixa a gente assim, maluca. Né? Imagino. E aí depois dessa fase, acertando todo o contrato, é a assinatura. Que é outro, né? A gente fica assim super ansiosa até passar por todas essas fases. Demora muito para aprovar uma proposta? Não. Não? Geralmente de um dia para o outro. É mesmo? Nossa, é muito rápido. A leitura do contrato às vezes demora um pouquinho porque o cliente quer mandar para um advogado, tem algumas dúvidas, aí demora um pouco mais. E aí, depois de assinado, aí é o pagamento do ato que a gente diz. Né? Então, até a gente chegar no pagamento do ato, a gente passa por muito sofrimento. Muito sofrimento. É bem essa a realidade. Mas depois é um desafio que vira uma conquista. Sim, total. Mas eu acho que vira uma conquista. Acho que a Má apontou muito bem. É isso. Eu acho que tudo é um desafio. É difícil você falar que você não está passando por todo o processo. E já que a gente está falando de experiência com o cliente, o que vocês consideram essencial para conquistar o cliente hoje? A gente tem que não falar só do empreendimento, do projeto que ele está comprando. É conhecer um pouco do que o cliente faz, um pouquinho da família, se ele tem filho, o que os filhos gostam de fazer, se eles gostam de viajar. É nesse sentido, a gente tem que ficar mais próximo do cliente. Não é só simplesmente apresentar uma maquete e fazer uma venda. É conhecer um pouco a vida do cliente. Estar ali, segurar na mão mesmo, né, Marcela? Hoje eu fiz algumas vendas, eu tenho algumas vendas que eu fiz no passado, que hoje eu sou amiga do cliente. Né? Tem alguns clientes que a gente até hoje convive, às vezes sai para jantar, enfim. Que a gente acaba convivendo e tendo um vínculo com o cliente, né? Não é só simplesmente você vender. É isso mesmo. Acho que esse relacionamento mesmo. É o relacionamento com o cliente. Você tem que ter desde o princípio... eu pontuei, já falei isso uma vez, eu acho que continuo nisso. É ser verdadeiro. Isso é muito importante, o cliente sentir essa verdade. A confiança em você. Se conectar ali com o que exatamente ele quer. Uma escuta e ele entender que você está escutando e vai conseguir caminhar com ele dentro daquilo que ele precisa. Uhum. Então, e a gente está vivendo, acho que um mundo, às vezes, complicado quanto a isso, né? Sim. E a gente percebe que as pessoas estão muito carentes também. Porque, às vezes, o próprio cliente chega num plantão de vendas e ele começa... Daqui a pouco, ele mesmo está falando da vida dele, está falando dos problemas dele. Às vezes, a gente vira até um psicólogo do cliente. Por isso que a gente fala que o corretor de imóveis ele tem múltiplas funções. Né? E é muito delicado, porque ele vai abrir a vida financeira também para vocês, né? E
Eu acho que o mundo está assim hoje. Acho que tudo é como você acolhe e como você é acolhido. Sim. E quem consegue acolher, com certeza vai ter resultados muito melhores lá na frente. E não vai ser esquecida. Sim, eu acho que Exato. essa paixão que a gente passa, que às vezes é complicado até do outro entender, porque realmente tem hora que a gente fala, gente, é difícil demais, é muito... E a gente fica louco. Mas a Como gente toda gosta empreendedora, muito. Érica, todas que passam por aqui. Mas a gente percebe que às vezes tem... Igual a gente falou, a corretagem ela tem essa porta de entrada bem ampla. Então, muita gente entra, porque realmente é... Poucos resistem. Resistem, entendi. porque eu acho que tem que ter essa paixão. Porque às vezes muita gente glamoriza, fala, ganha muito dinheiro, e não é isso. Eu acho que essa sensação, essa adrenalina que a gente tem de viver com o cliente, que igual ela falou, seja de um apartamento menor a um maior, é um negócio que não tem explicação. É da gente falar, não volto mais, a hora que você sai toda, que aconteceu vários pepinos e BOs, mas no outro dia você acorda, coloca a roupa e está lá todo emocionado com o projeto, já pensando no cliente, imaginando que ele vai entrar. Então, essa paixão, acho que faz então, muita já que você está diferença. falando nisso, qual conselho que você daria para quem está começando? Você e a Marcela, né, que já tem uma equipe, vocês duas podem responder para quem está começando nesse mercado de corretagem. Olha, na corretagem, assim, primeiro tem que gostar. Para toda a profissão dar certo, para você dar certo na vida, eu acho que gostar do que você faz, fazer com prazer, com vontade. É ter muita resiliência, muita determinação, não pode desistir fácil, porque uma das coisas que acontece com muitos corretores é trabalhar 1, 2 meses, desiste, porque não vendeu, porque não conseguiu. Então, resiliência é uma palavra que eu acho super chave para a nossa profissão. Gostar do que faz, determinação, fé e acreditar no teu propósito. Entendi. É isso. Acreditar no teu sonho e não desistir. Não desistir Gente, fácil. ó, o conselho aí para quem está começando, hein? E vocês têm alguma história que marcou vocês? Uma história engraçada? Algum que vocês podem compartilhar? Qual, Erika? Eu acho que essa que a gente pontuou primeiro, eu acho que primeiro pela rapidez. Ó, eu vou comentar uma que, assim, foi logo no início mesmo, em 2018, que eu falei para vocês, bem rapidinho. E eu não desisti, mas o que aconteceu? Eu estava fazendo um projeto lá na Vila Mascote, era um lançamento, projeto de 35 metros. Estava começando. Aí eu consegui trazer cliente, a gente sempre pega a documentação do cliente, porque quando vai ter o lançamento, a gente tem algumas documentações, vai assinar aquela expectativa. E aí eu estava com 5 clientes, que eu estava me achando que eu ia fazer 5 vendas no lançamento, né? Aí chegou no dia do lançamento próximo, aí um desistiu, o outro mudou de ideia, o outro foi viajar. Aí eu falei, meu Deus, aconteceu de 5, de tudo. Eu só tenho um, e agora? Aí no dia do lançamento, esse único que eu tinha, que eu estava, sonhando para ele chegar no plantão, ele desistiu. Aí eu lembro que eu fui para o estacionamento, eu comecei a chorar. Meu rosto ficou assim, super inchado, né? E aí meu gerente chegou e falou, Marcela, o que está acontecendo? Eu falei, o que está acontecendo? Eu não vou assinar nada, eu não vou vender. E aí ele falou assim, faz o seguinte, vai para casa, descansa, respira, que amanhã é um outro dia. E aí por isso que eu falo, eu podia ter desistido, podia ter mudado de ideia. Não, aí fui para casa, acho que eu fiquei uns 2 dias ainda me recompondo, né? Mas é isso, voltei com tudo. Logo depois eu fiz a primeira venda. Então, eu acho que qualquer profissão que você quer, o que você almeja na tua vida é isso, é não desistir realmente. Né? Tem Nada muita vontade de querer muito. Exatamente. Hoje eu estou Né, muito feliz Erika? sobre isso. Estou muito feliz pela história, por tudo que eu construí até hoje. Não foi nada fácil, como eu falei para você. Eu tive que panfletar em farol, em chuva, só coisas que eu hoje nunca você imaginei comanda uma que eu fosse equipe. fazer. Que legal isso, parabéns. Isso faz parte realmente do processo. E é maravilhoso ver essa minha trajetória. Estou muito feliz realmente. Que bacana. E falando um pouco assim, voltando, a gente falou do mercado imobiliário, mas voltando para o mercado imobiliário agora, saindo um pouco do atendimento, o que vocês conseguem enxergar como, a gente falou de tendências agora, né? Como vocês enxergam o mercado imobiliário daqui a uns 5, 10 anos? É o que a gente estava conversando, né? Há pouco tempo. Daqui a pouco não vão ter mais os plantões de venda, daqui a pouco vai ser tudo virtual, porque hoje já não tem mais visita em plantão. Que já mudou muito, Já né? mudou muito, de 4, 5, 6 anos atrás para agora. Então, daqui a pouco não vai ter mais. A pessoa vai ver o que ela quer, vai comprar, vai ser tudo muito mais... virtual, cada vez mais. A gente consegue ver até que a tecnologia está avançando para isso, né? Que o cliente consegue ter acesso de óculos, de algumas experiências que provavelmente
eu acredito Uma experiência o 3D, cliente manda, ali você pra já ver manda tudo, né? para ele e fala, olha, você nem precisa sair de casa, eu tenho esse projeto, ele vai estar dentro de casa e podendo passear pelos projetos que você enviar. Eu acredito nisso, pode ser. Mas eu acho que a tecnologia, eu acho que não tem ainda, nem a inteligência artificial ainda, não tem melhor que um sorriso, que sim. você ser acolhido, tomar um café. Gente, é maravilhoso isso. Eu acredito que a gente, já me falaram que isso, né? A gente vai ser substituído pela... Isso eu não acredito. Não acredito. Não, eu acredito que a tecnologia ela vai continuar ajudando. Algumas coisas podem, igual a gente falou, às vezes você ter algo muito físico, porque às vezes essa profissão de corretor ninguém entende os plantões, quando a gente pontua isso. Mas é uma coisa que provavelmente deve acabar porque o cliente está passando e visitando. E a gente acredita que isso pode acabar porque está tendo esse acesso. Mas a nossa figura, eu acho que ainda permanece. Como eu acho que você falou. Essencial. As pessoas ainda sentem essa falta. O que a gente está falando, esse acolhimento, a máquina não faz, a tela não faz, ele não te escuta. A gente vê que até mesmo por um funil, ele pontua, mas a gente, como ser humano, a gente sente falta de contar a nossa história. É insubstituível. Total, eu espero que continue. E tem alguma inovação que vocês gostariam de ver na área de vocês? Ou não fazem ideia? Não. Acho não, só se fosse... Tudo tá mudando, olha, tudo está mudando tão rápido. Eu lembro quando a gente assinava contratos manuais, né, presencial, que era aquele calhamaço de folhas, 2, 3 dias. Eu imagino quanto papel tinha antes. Mas era um contato gostoso, aquela coisa com o cliente, sabe, tomando champanhe, assinando. Depois que acabou essa parte de contrato presencial, virou digital, você não tem mais nem esse contato assim, né? Mudou bastante. O contrato vai digital para o cliente, ele assina e pronto. Então, a gente já percebeu essa mudança de um tempo para cá, do presencial, contrato presencial, pro digital. Né? Não, e até pontuando, você tinha comentado, a gente tinha comentado, eu queria pontuar isso que aconteceu, essa emoção que eu acho que é legal da gente... Emoção, que foi essa venda que a gente falou, que a gente concretizou junto, de eu começar e amar maravilhosamente, me ajudar e fazer mesmo. Ela conseguiu falar com o cliente, ela tinha todas as informações, esse de Belém, porque foi isso. Ele fez tudo online, ele assinou uma coisa que ele não tinha visto. Isso pra gente também já foi emocionante. Mas para você ver como esse contato é importante, que a gente ficou ansiosa no dia de recebê-los, porque a gente queria que tudo aquilo que a gente que a gente apresentou, a gente queria que aquilo fosse... expectativa deles, né? Porque ele estava empolgado, mas ia ser aquele que a gente brincou, né? Realidade e expectativa. Então, ele tinha uma expectativa de tudo que a gente passou pela tela. Porque você imagina, ele chega de Belém, comprou, assinou, pagou um ato... Ele comprou lá, ele nem veio. Assinou lá, pagou, e aí chegou depois de 2 semanas. Você imagina se ele olha e fala assim, nossa, aquilo no vídeo não parecia ser diferente, aqui estava mais iluminado. Nós praticamente, assim, a gente nem dormiu num dia anterior. Pensando ansiosa e esperando ele chegar. A gente nunca sabe, a gente tenta atender todas as expectativas, mas a gente nunca sabe a real, ainda mais que a gente não conhece a pessoa pessoalmente. Porque eu acho legal pontuar isso, porque assim, um cliente, às vezes, ele não acredita que a gente vivencie aquilo junto com ele, porque a gente estava vivenciando aquilo, de querer proporcionar para ele o melhor. E a gente percebeu o quanto que ele estava feliz. E a gente também ficou feliz. Mas era aquele momento de conhecer. E a gente estava junto com ele naquele que era algo realmente atípico. Ninguém compra algo que vai morar à distância sem olhar. Então, a hora que ele chegou, eu acho que o mais me emocionou, a gente estava emocionado, a gente foi mostrando, foi a hora que ele e o pai estavam dentro do apartamento e eles estavam tão felizes. Sabe aquela... Eles faziam chamada de vídeo com a família. Superou as expectativas. Ali, para mim, toda a minha noite mal dormida, a nossa ansiedade... Parecia que era você que estava comprando, né? Foi muito legal. Eles são tão bacanas, assim, eles ligaram para toda a família, fizeram chamada de vídeo, convidaram nós para passar um final de semana em Belém. Aí eles falaram, vocês não vão pagar nada, legal. Vocês vão ficar em casa, vai ter um carro para vocês, a gente vai levar vocês nos melhores restaurantes. Gente. Então, que gratificante foi. E, olha, com certeza vão vir outras esse cliente, sabe que até porque... Exato, é a corrente que a gente fala, eles vão indicar. Isso, é a corrente. Por isso que é tão importante o pós-venda, como a gente estava falando, porque se a gente faz tudo certinho, auxilia no que eles precisarem, eles vão indicar realmente outras pessoas, parente, família, então. E quer dizer, a gente estava falando, ele veio por causa da tecnologia, porque ele fez uma compra, né? Mas ele concretizou por causa do atendimento. Sim, e é muito legal. É muito bom, tá? Junto ali, foi muito...
Então, acho que tomara que não... Você pontuou isso, eu queria pontuar. Não pare nunca isso. Que legal. Ai, Porque meninas, é que muito delícia emocionante. de bate-papo. Eu adorei. essas histórias. Tá chegando ao final do Ai, nosso jura? bate-papo. Dá vontade Mas de já? continuar aqui mais umas 2 horas, né? Eu quero agradecer vocês por estarem aqui trazendo tanto conteúdo e tantas dicas desse mercado, né? Desse ecossistema que é o mercado imobiliário, né? Que é o mercado aí que está aí cada vez mais em ascensão. Quero ver vocês aqui mais vezes no Pode Com Café. certeza voltaremos. Tá? Sim. Voltem sim. Tá? Muito obrigada. E quem vem aqui, não sei se a Érica falou para você, Marcela, ganha presente, viu? Ai, que lindo! É, a caneca do Pode Café. Ah, legal. Tem o presente dos nossos patrocinadores Que também. bacana. A Érica vai ganhar a segunda canequinha hoje dela. nós vamos- E é tudo. O nós vamos biscoito é postar. maravilhoso. O sabonete biscoito da Visi Biscoitos. Já, e o sabonete também já, Ai, muito maravilhoso. obrigada. Ah, que bom. Tô super feliz. Voltem sempre quando quiserem aqui para contar muito mais histórias e inspirar pessoas também. Tá? Perfeito. Mostrar para elas como é fácil elas alcançarem os sonhos, né? Exatamente. E, gente, agora, né, eu vou deixar um espaço para vocês falarem o que quiser, começando pela Marcela, mandar uma mensagem pro seu público, pode falar o que você quiser. Na verdade, eu quero mandar 2 mensagens. É para lá, né? Pode mandar isso. Olha, eu não posso deixar de agradecer, assim, para a minha mãe, que é maravilhosa. Se não fosse minha mãe, ela me dá todo o suporte, porque eu saio de manhã, 8 da manhã, chego 8 da noite. Então, se eu não tivesse minha mãe para cuidar dos meus filhos, cuidar de mim, eu não seria metade do que eu sou hoje. Então, eu devo muito à minha mãe, a meu filho maravilhoso, Bernardo, que vai ser um jogador de futebol, meu filho Felipe, que está estudando fora, está fazendo intercâmbio em Michigan. Amo muito vocês e a minha família, então eu agradeço muito. E estou aqui para fazer o melhor atendimento, para oferecer as melhores opções de investimento. Então, contem comigo, meu Insta é Marcela, _ consulte. Eu vou trazer bastante conteúdo a partir do ano que vem. E é isso, tá? O mercado imobiliário não para, a gente tem muitas opções, excelentes condições aí para se ganhar dinheiro realmente no investimento. E pense no patrimônio, o patrimônio é tão importante. E se você puder começar cedo, comece. Eu já estou quase nos meus 50 anos, ainda dá tempo, mas quem é novo, é a hora de começar a construir o patrimônio. Gente, fala Tá sério, bom? não parece, né? Ela agora falou que tem 2 filhos. Super dica dela. E você? Pode falar o que você quiser, Érica. Depois da Má fica até difícil de falar. Eu já sou mais tímida, estou tentando, gente, todo mundo já sabe. Gente, ela já gravou o segundo o podcast. segundo, Ela você fala vê, ó. super bem, essa mulher. Érica, para. Eriquinha, para. Mas eu acho que a mensagem é essa, agradecimento total. Família sempre, Deus principalmente. Sim. Eu falo que eu estou aqui muito... Deus sempre na frente de tudo. Família, que é o alicerce, que faz a gente todo dia acordar e tá melhor. Meus filhos, eu sei que, sentem, porque foi um movimento de sair, de estar 24 horas à disposição. E hoje eu percebo que eles... Mas eu sei que eles torcem e estão sempre ali. Estão orgulhosos da mamãe. Eles vibram com as histórias que a gente chega em casa, né, Mar? Sim. Isso é muito legal também, porque eles percebem. E eu acho que é passar isso também, né? O tempo inteiro. Para quem tá... Eu acho que eu tô nesse movimento meu de me redescobrir. Então, acho que é todo dia... Eu fiz o meu primeiro e foi muito interessante, que eu achei que só eu e meia dúzia de família que ia conseguir assistir. E tive uns feedbacks de pessoas, assim, falando que 2 ou 3 pessoas que a gente pode inspirar. E como eu tô com 2 aqui que me inspiraram, Mar, que é a pessoa que todo dia me inspira, a Mel, que está aqui sempre me forçando a me encontrar. Eu acho que é isso, que a gente se ajude, que a gente cada vez mais possa estar contando as nossas histórias. Ah, que linda. Obrigada, meninas. Obrigada a você. Gente, Obrigada. eu queria agradecer quem ficou aqui no canal até agora, quem curtiu, quem deu um like, quem compartilhou. E eu desejo para vocês ótimos cafés e conexões. Obrigada.